governador Antônio Anastasia pediu que o PSDB resolva quem será o candidato ao governo do estado até janeiro. Postulam a vaga os tucanos Pimenta da Veiga e Marcos Pestana. Conversa comigo o secretário-geral do PSDB, Carlos Mosconi. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Deputado, Pimenta da Veiga está em plena campanha, foi para Montes Claros, enfim, as notícias é que ele trabalhou, aproveitou bem a conversa com os mineiros, né? O encontro do senador Aécio Neves, com bases, com lideranças lá. Tem estado presente também nos eventos oficiais, Isso. não é? Esteve lá em Poste Caldas, nesse mesmo evento lá de... Justamente. O evento lá, teve antes também, chegou antes, né? Foi o segundo evento, né? Foi. Já se consolidou o nome dele? Eu acho que vai sendo, vamos dizer assim, as coisas vão acontecendo nessa direção, não é? Todo mundo já entendeu isso aí. E acho que de uma forma bem tranquila, eu acho que dentro da nossa base de aliança partidária e nessas reuniões feitas aqui fora de Belo Horizonte, no interior de Minas, todo mundo já compreende que ele é um nome, ele veio de Brasília para ser um pré-candidato, mas ele se transferiu de Brasília para cá agora e nesta posição de ser realmente o pré-candidato e com preferência eu tendo maior aí dentro do partido e dentro da base de apoio. O que se percebeu o que aconteceu nesse período é que poderia ter ocorrido assim, olha, não, nós não queremos, algum grupo pode dizer, eu não quero, não é assim não. Mas surgiu um outro nome que é o do Marcos Pestana, ele se colocou também como pré-candidato. Exatamente, e com absoluta legitimidade, ele também é um ótimo nome, o Marcos Pestana. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o fato novo que aconteceu foi a chegada do Pimenta, que não despertou nenhuma contrariedade em grupo nenhum, em ninguém, entendeu? Mas despertou entusiasmo? Ou é porque o nome do senador Aécio Neves, o nome que ele sinalizou? Nós temos duas lideranças muito fortes aqui no estado, o senador Aécio Neves e o governador Anastasia, que na realidade eles acabam abafando outros nomes, entendeu? De forma natural. Então, nós não tínhamos um nome já garantido para ser o nosso candidato a governador. Havia uns nomes muito bons, que eu quero dizer, Marcos Pestana, o presidente da Casa de Espinheiro, que é um excelente nome, fez um trabalho magistral aqui, está fazendo na Assembleia. O nosso vice-governador, Alberto Pinto, tem um trânsito enorme no meio político da nossa base. E aí chegou o nome do Pimenta. E o nome do Pimenta não foi recebido com uma certa surpresa, porque é um fato novo, mas com grande aceitação pela própria trajetória política dele, não é? Foi deputado várias vezes, deputado federal, foi presidente nacional do PSDB, foi ministro do governo Fernando Henrique, foi prefeito de Belo Horizonte. Você acha que é por causa dessa trajetória que o senador Aécio Neves foi buscar ele lá em Brasília? Eu acho que sim, eu acho que a trajetória ajudou demais. Ele tem um perfil bom, um homem correto, um homem digno, um homem que tem um passado muito tranquilo e um homem preparado para essas coisas. Então eu acho que já foi testado nisso, eu acho que acaba sendo bem recebido, o nome dele já vai crescendo, é visível o crescimento dele. O Marcos Pestana, ele mantém ainda o nome dele, que é uma coisa legítima. É legítimo. E no fim das contas, o governador Anastasia fala assim, mas vamos resolver logo. Pois é, ele está falando em janeiro. O senhor acha que vai ser em janeiro mesmo? Como é que é? Mas se ele está falando que quer que seja em janeiro, deve ser em janeiro, não é? O senhor acha que o partido vai responder a isso? Vai. Eu acho que o partido vai responder. Até porque a gente vence uma fase, não é? Por que se o nome dele foi bem aceito, se caminha para isso, se ele é o nome que o senador Aécio Neves apontou, por que ainda não foi decidido? Tem ainda alguns acordos aí partidários que têm que ser feitos, tem algumas, por exemplo, todo mundo quer que o nosso governador Anastasia seja candidato ao Senado. Isso é uma unanimidade gigantesca dentro do nosso ambiente político. E ele aparece com índices bem altos, muito elevados, né? E aí tem a questão de composição da chapa com ele. Quem serão os suplentes do governador Anastasia como candidato ao Senado? Enfim, essas questões ainda precisam ser resolvidas, não é? E também de que maneira será indicado o nome do Pimenta. Eu acho que até janeiro, eu entendo que janeiro é um bom prazo para isso ocorrer. A gente sempre acha que as coisas só acontecem passando o final do ano, só depois do carnaval, que é fevereiro.
Mas eu acho que as coisas aí já vão encaminhando, porque o governador já manifestou essa sua opinião. Eu acho que as coisas já vão caminhando para isso. Então o preparatório já vai sendo feito para que haja um lançamento, vamos dizer, em janeiro. Diniz Pinheiro vai ser realmente o vice? Olha, o Diniz Pinheiro poderia ser o candidato a governador. Tem toda a condição para isso. Porque é uma liderança jovem, uma liderança que se impôs com absoluta naturalidade, graças à sua competência. Está fazendo aqui. Mas mesmo tendo ido para o PP? Mas poderia também, mas eu entendo que o Diniz Pinheiro, ele deu uma demonstração de desprendimento e de grandeza. No momento em que ele sentiu, bom, então sai do PSDB, vai para o PP, é possível que ele tenha imaginado que as chances dele como governador diminuíram. Não é? Eu acho que ele aceitou isso com absoluta naturalidade dentro de um espírito de grupo, né? De grupo político, com a responsabilidade que ele tem, de que é importantíssimo participar das eleições, é importante que a gente vença as eleições, e ele está dando uma contribuição enorme para que isso aconteça. Eu valorizo muito essa posição do nosso presidente Diniz Pinheiro. E como é que foi lá o encontro em Montes Claros? Bom, alguma novidade? O encontro em Montes Claros teve uma infeliz novidade, que foi a ausência do senador Aécio Neves. Ele não foi lá. Ele não foi lá porque quando ele estava indo já estava praticamente dentro do avião no Rio de Janeiro para se dirigir a Montes Claros, ele teve a notícia que a irmã dele, a Ângela, que é a mais nova, teve um AVC hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Então ele saiu correndo para poder ir para o hospital com a mãe dele para estar presente lá com a sua irmã nesse momento difícil. Então foi lamentável a ausência dele. Eu sei que mas estava lotado lá o local, e centenas de prefeitos lá da região, e o governador Anastasia segurou a reunião, entende? Justificando a ausência do Aécio, mas também manifestando que tão logo ele possa, ele estará lá. Deputado, aliados tradicionais do PSDB em Minas Gerais devem ficar com Eduardo Campos. É o caso do PPS, que está caminhando nesse sentido, apesar de Aécio fazer um movimento para tentar manter esse apoio do PPS. O PPS daqui fala que quer ficar com Aécio, mas o PPS nacional sinaliza que quer Campos. O PSB, que é um aliado, agora tem o seu candidato, que é o Eduardo Campos. Tem outros partidos que fazem parte da base aqui do governador Antônio Anastasia, que são base da presidente Dilma. Nesse momento que Aécio vai para o enfrentamento com a presidente, esses partidos vão ter que se posicionar nacionalmente. É o caso do PP, não é isso? Do PTB e o PSD, que já se posicionou. Isso cria dificuldade aqui para a costura de alianças no Estado? As alianças são sempre um exercício de uma boa política, de uma boa prática política. E a aliança tem que ser feita com coerência, com programas de governo, mas também com o exercício aqui da atividade recente na política estadual. Não é? A aliança tem que considerar, olha, houve aliança até agora, a aliança foi bem feita, os compromissos foram bem cumpridos, o governo foi leal para com esses partidos, né? Tanto o governo do Aécio quanto o governo do Anastasia. Então, isso tudo pesa na balança. Eu não creio que seja fácil para esses partidos, como o PPS, por exemplo, que é base nossa aqui, de grande utilidade, com grande lealdade e com ampla participação, tanto aqui no trabalho político aqui na Assembleia, quanto no governo. Eu acho que há uma influência do PPS de Minas, que é expressivo, junto ao PPS nacional. Assim como outros estados. Você acredita nisso? Acredito, plenamente. Mesmo considerando o perfil do presidente nacional do PPS, que é um perfil de ser bastante, enfim, ele encarna, o Roberto Freire encarna o partido e comanda o partido com mão de ferro. Se tem uma pessoa que foi muito identificada com o PSDB nesses últimos tempos, foi o Roberto Freire. Mas não com o Aécio, né? Não tem uma proximidade grande com o Aécio, né? Mas ele, por exemplo, eu participei da convenção do PSDB em Brasília, quando o Aécio foi escolhido como presidente nacional do PSDB. Quem estava lá, fazendo parte da mesa lá, quem se manifestou fazendo discurso pró-Aécio, pró-PSDB? O Roberto Freire, estava lá.
Estava lá fazendo discurso, fez discurso a favor da candidatura do Aécio e tudo mais. Tá bom, ele tem problemas, porque o Eduardo Campos é de Pernambuco, como ele é, só que ele mudou a filiação dele. Hoje ele é filiado, o domicílio eleitoral dele é São Paulo. Mas ele anda defendendo, ele vem defendendo, né, a candidatura do Eduardo Campos. Ele não defende com tanta ênfase, não é? Eu acho que ele está, assim, como até todos defendem a candidatura do Eduardo Campos, que é visto com simpatia, mas eu não vejo ele manifestar assim, olha, eu quero o Eduardo Campos. Não, eu sei que alguns estados, vamos dizer, por exemplo, o Rio de Janeiro, o PPS, a tendência é mais pró-Aécio. E alguns outros estados da mesma maneira. Então eu acho que isso vai ser decidido numa hora determinada, mas eu não vejo que seja tão fácil sair de fora do PSDB, não. Até porque tem essa questão que eu estou dizendo, é a coerência dessas coisas. E esse tempo que o PPS esteve totalmente ligado ao PSDB, isso não vai contar? Mesmo em São Paulo, não, mas tem ligado com o Serra, mas o governador Geraldo Alckmin vai ter um peso nessa manifestação do PPS de São Paulo. O PPS de São Paulo tem secretários no governo do Geraldo Alckmin, tem peso no governo do Geraldo Alckmin, então isso também vai ter que contar, ué. Tem uma coerência, isso precisa ser mantido. Mas é um arranjo complicado, né? O caso, por exemplo, do PSB lá em São Paulo é complicado. O Alckmin, né? O PSB de São Paulo quer fazer uma dobradinha com o Alckmin. E aí... Mas pode até fazer, mas jamais o governador Geraldo Alckmin, eu conheço bem ele sairia fora desse acordo partidário aí, vamos dizer assim, do PSDB de São Paulo com o Aécio. Ele já manifestou isso lá em Poços de Caldas, inclusive, na reunião nossa lá de 15 dias atrás. Ele foi um grande orador lá do encontro, e dizendo com toda clareza que o Aécio já precisa assumir a candidatura dele, que São Paulo está com ele. Então eu acho que isso se pesa muito na balança. Assim como o Fernando Henrique falou a mesma coisa. E essa história de palanque duplo, que isso foi noticiado aí, que o Eduardo Campos e o Aécio estariam se dispondo a fazer um palanque duplo com Minas e Pernambuco, trocando Minas, apoio. Espírito Santo e mais uns 2, 3 estados. Eu Você acho acha que isso é uma demonstração de sabedoria. Que esse assunto, quando Marina entrou em campo, esse assunto deu uma esfriada foi. Não é? Mas agora as coisas já vão, a poeira vai baixando, e acho que os dois têm essa sabedoria política, até porque tem uma boa genética, não é? Mas já tem boa experiência também, apesar de novos. Isso é um exercício difícil, tem muita sutileza nessa questão, na verdade, mas eles vão saber fazer isso com benefício para ambos, vamos dizer assim, as pessoas e os partidos, e para a população, porque isso pode viabilizar o segundo turno. E essa junção dos dois aí, vamos dizer, essa pré-junção aí, pode já ser um bom encaminhamento para uma coligação no segundo turno, para um apoio no segundo turno, de um lado ou do outro. Então eu acho que está bem, eu acho que as coisas são difíceis, são complexas, todos entendem que a Dilma é uma adversária dificílima, mas não é impossível de ser batida de maneira alguma, ela tem muita água para rolar debaixo da ponte. As pesquisas mostram, a Dilma cresceu um pouco. Não foi demais. O Aécio ficou mais ou menos onde ele estava por ali. Mas a pesquisa mostra que a grande maioria quer mudança. Então nós vamos dizer assim, mas a mudança será a Dilma? Mas mostra também que a oposição não está conseguindo crescer, quem está crescendo é a presidente e não está conseguindo se beneficiar do que há de descontentamento com o governo. Mas não é? impressão... Por que o senhor acha que isso acontece? Eu acho que há uma movimentação mais silenciosa ainda. Eu acho que não há uma manifestação. Eu acho que essa pesquisa não consegue captar, até porque há uma certa indecisão na população. Eu reconheço, eu entendo que haja isso. A população não está definida, não está bom, a oposição não cresceu, a presidente estava lá em cima, caiu muito, subiu um pouco, muito abaixo ainda do que era. Então eu acho que a população... Mas vem subindo sempre, né? Agora saiu de 41, 42, foi para 47, não é tanto. Para quem fica na mídia todo santo dia. E eu entendo que a oposição ainda, vamos dizer assim, o discurso da oposição, há um esforço muito grande. Eu louvo muito a atitude do senador Aécio, porque ele saiu em campo como presidente do PSDB, num trabalho de unificação do PSDB, que é muito importante, é fundamental. Mas sempre também com o olho em São Paulo, ele vai em São Paulo toda semana para tentar crescer em São Paulo, que é o que ele está fazendo.
Então, esses dias foi lá em Bauru, foi um sucesso extraordinário, muita gente. Então, eu acho que esse trabalho de união é importantíssimo. Mas eu quero dizer, o discurso da oposição, o forte discurso da oposição, vai aparecer daqui a pouco. E aí que nós vamos ter um crescimento aí do nosso senador Aécio. Agora, essa pesquisa atrapalha um pouquinho na hora de pensar em costurar as alianças, porque naturalmente quem está na frente atrai mais, né? Mas isso é muito volátil. Porque hoje está assim, amanhã poderá estar de outra maneira. Então, esse acordo, onde esses acordos vão se dar realmente? Na convenção de junho. Até lá vai ter assim, vamos conversar, vamos buscar entendimento, vamos tudo bem. Ninguém fecha a porta para ninguém, a verdade é essa. Tem que crescer um pouquinho também. Né? Mas vai crescer. Agora, deputado, nos últimos dias, nas últimas semanas, saiu no noticiário esse escândalo de corrupção em São Paulo com licitações do metrô, de trens, envolvendo as 3 últimas gestões do PSDB, as 3 gestões do PSDB no governo de São Paulo. Isso gerou um bate-boca entre o senador Aécio Neves e o ministro da Justiça por conta de um documento que foi encaminhado à Polícia Federal, mas enfim, o fato é o seguinte, esse caso e o caso também do Mensalão Mineiro, que há uma expectativa de que o ano que vem ele seja, seja julgado, pode trazer dificuldades? O PSDB teme isso? Olha, o PSDB não pode temer isso de maneira alguma. E se houve denúncia, se a denúncia é correta, vai ser apurada. A denúncia vai ser apurada de toda maneira, sendo correta ou não correta. Porque o receio nosso é que ela não seja uma coisa lícita, entendeu? Eu vi, por exemplo, por que agora é que saiu? Foi lá o documento de 2008. Nós estamos em 2013. Aí eu vi o documento em inglês, está lá o documento em inglês. E eu vi a tradução do documento para o português. São 2 coisas totalmente distintas. O inglês fala uma coisa que fala outra. Agora, deputado, isso é um detalhe. Aqui, não, o caso, veja, não, o caso não, é um caso grande, é um caso nebuloso, mas que envolve nebuloso, muita gente, sim, muitos anos, não é? Mas nebuloso é a maneira como está sendo feita, porque aí o indivíduo que fez a denúncia já disse, não foi isso que eu quis dizer, não sou eu o autor da denúncia. Quem fez a denúncia, eu não sei, é anônimo, apócrifo, o documento. Então, essas coisas não estão claras. O ministro da Justiça falou uma coisa, depois recuou. Então, por aí eu acho que aí perde a seriedade, entendeu? Perde a credibilidade. Então, aí não é possível. Quer dizer, o governo lá do Mário Covas, olha, se tiver problema, tem que ser pesquisado, tem que ser investigado. E se tiver culpado, tem que pagar. Nós defendemos isso com a maior tranquilidade. Isso vale para o Mensalão Mineiro? Mas vale para o Mensalão Mineiro, de toda maneira. O Mensalão Mineiro é equivocadamente chamado de mensalão. Não é isso, não. O mensalão que foi criado em Brasília foi para pagar mensalmente deputados para votarem com o governo federal. Essa que foi a questão do mensalão, é esta. Minas Gerais, que é negado pelo PT. Mas foi julgado pelo Supremo. Sim, mas foi julgado pelo Supremo. Por juízes que foram nomeados pelos governos do PT. Como é que faz? Foi lá, foi julgado no Supremo. O episódio de Minas Gerais foi na campanha para o governo de Eduardo Azeredo. Então foi o recurso, se é que existiu, e vamos ver o julgamento como é que vai ser, foi recurso de Caixa 2. Quem fazia parte dessa campanha? Valfrido Maris Guia, que foi ministro do Lula, e eu não estou culpando ele de maneira alguma, até porque respeito o Valfrido Maris Guia, sou amigo dele. Mas ele era o chefe da campanha. Ou, enfim, ele estava lá na campanha. E foi ministro do Lula, e tem grande ligação com o PT hoje. Quem mais? Clésio Andrade. O que ele é hoje? Senador do PMDB, da base do governo da Dilma. E quem mais? Eduardo Azeredo, que foi o candidato a governador. Então, veja só, essas coisas precisam ser colocadas. Eu acho que no julgamento isso vai ficar bem claro. Só para a gente concluir, porque o nosso tempo está curto. Pois não. O senhor não se preocupa, quer dizer, o PSDB, eu vou retomar a pergunta original, não se preocupa que essas questões possam atrapalhar a campanha do ano que vem? Nós nos preocupamos, sim, acho que isso pode atrapalhar. Nós lamentamos muito que, se isso vier a acontecer, nós vamos lamentar demais. Mas nós temos que entender também que há essa questão do mensalão que marcou uma época no país. Pela primeira vez,
pessoas influentes de um partido político que detém o poder foram para o presídio. O que nós temos que lamentar, na verdade, ninguém pode tripudiar em cima de uma situação como essa, mas é um fato real. Então, essas coisas que eu quero dizer, então, é o seguinte, tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte. Os efeitos dessa questão, nós ainda estamos bem longe de saber o que vai acontecer com isso, né? Qual será o efeito disso, né? Deputado. Mas eu quero só dizer assim, eu espero que a gente possa transcorrer para um período eleitoral dentro de um espírito de democracia, dentro de um espírito de justiça, não é? Sem essa questão dos denuncios. Eu me lembro do caso dos aloprados lá de São Paulo, que foi uma tristeza e que não aconteceu nada. Quer dizer, houve o dossiê forjado, não é? Claramente já comprovado. Nos bastidores houve guerra de dossiês. Pois né? Mas então isso é lamentável. Isso eu acho que nós precisamos abolir do país, não é? Não é bom para a nossa democracia que isso ocorra. Deputado, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Prazer para mim, muito obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Mosconi, ele é secretário-geral do PSDB Mineiro. E nós conversamos aqui sobre as últimas notícias, os últimos eventos relacionados aí ao processo pré-eleitoral, as perspectivas do PSDB, os nomes que estão sendo colocados para o governo do Estado, a possibilidade de Pimenta da Veiga se consolidar, o pedido do governador Antônio Anastasia de que em janeiro o partido resolva e anuncie oficialmente o nome de Pimenta, se for isso mesmo, né, deputado? Enfim, foram esses os nossos assuntos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.